Meus irmãos, boa tarde. Que a paz de Cristo seja com todos nós nesta tarde. Eu convido os irmãos para que abramos nossas Bíblias. Então, vamos continuar a nossa sequência, em Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler a partir do versículo 4. Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. 7 dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando entrardes na terra que vos dou, e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote o moverá. No dia em que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito de 1 ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjares serão 2 dízimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a 4ª parte de 1 hin. Não comereis pão nem trigo torrado, nem espigas verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações em todas as vossas moradas. Contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimos de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão. São primícias ao Senhor. Com o pão oferecereis 7 cordeiros sem defeito de 1 ano, e 1 novilho e 2 carneiros. Holocaustos serão ao Senhor com a sua oferta de manjares, e as suas libações por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Também oferecereis um bode para oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por oferta pacífica. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão ao Senhor para o uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. É estatuto perpétuo em todas as vossas moradas pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega, para o pobre e para o estrangeiro os deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. Meus irmãos, nós continuamos a nossa leitura e a nossa análise do livro do Levítico. E aqui, o destaque que eu faço nesse texto, e gostaria de chamar a atenção para os irmãos, é que quando nós lemos os textos do Antigo Testamento, principalmente o livro do Levítico, Números, e livros assim, nós vemos tantas coisas que nos assustam, acabamos construindo uma imagem de um Deus mau, um Deus punitivo, um Deus que exige sacrifício de sangue, de morte. Ouve-se falar tanto em holocaustos,
em ofertas, em morte e sacrifício. Mas, meus irmãos, eu gostaria de mostrar aqui para os irmãos, a partir desse texto, né, que fala, como nós lemos aqui, né, ele vai falar das festas solenes ao Senhor, as solenidades ao Senhor, as liturgias que o antigo Israel haveria de celebrar ao Senhor. Então ele nos mostra um Deus um pouco diferente desse conceito usual que nós temos, né, de um Deus mau, um Deus punitivo, né? Ele nos mostra um Deus de alegria, um Deus da festa, um Deus que manda o seu povo festejar, manda o seu povo celebrar, manda o seu povo se alegrar, festejem, se alegrem, comemorem, celebrem. Comecem celebrando a Páscoa, a grande festa da passagem, da libertação. E 50 dias depois, vocês vão comemorar as colheitas, né? Então, 50 penta, daí a ideia de Pentecoste, 50 dias passados da festa da Páscoa. E nessa data, vocês vão celebrar as colheitas, vão comemorar a bênção da terra que produziu, do fruto da terra que Deus concedeu a vocês, né? Então, esse é o sentido, o significado da ideia de Pentecoste, né? É celebrar as primícias e celebrar as colheitas. E neste Pentecoste, Deus institui também a festa das primícias. É muita informação, né, meus irmãos? A Páscoa, nós já falamos um pouquinho sobre a Páscoa, então vamos falar sobre as primícias e sobre o Pentecoste. Primeiro, as primícias, a ideia de primícias vem de primeiro, primeira parte. Ou seja, o primeiro é sempre do Senhor. Vocês vão colher, e quando vocês começarem a colher, né, a parte do fruto do campo que o Senhor abençoou e permitiu que vocês colhessem, né? Então a primeira parte desse fruto vocês vão fazer um molho, vão levar ao sacerdote e vão entregar como oferta ao Senhor. Ou seja, o primeiro é do Senhor. A primeira parte é do Senhor. A primícia é do Senhor, né? Por isso que nós vamos encontrar sempre referências em todo o texto bíblico para o primeiro filho, né? Então sempre o primeiro é consagrado ao Senhor. Quando nós vemos lá a questão entre Jacó e Esaú, né? Os dois eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro, então Esaú era o primeiro filho, então ele era a primícia do Senhor, ele era o herdeiro da promessa. Então o primeiro sempre dedicado ao Senhor, sempre devotado ao Senhor, o primeiro, a primeira parte, né? Sempre o primeiro ofertado ao Senhor. Com relação ao Pentecostes, né? Então são os 50 dias celebrados. Aí nós vamos lá no Novo Testamento, lá em Atos, e nós vamos ver por que o Espírito Santo escolhe aquele dia. E de onde vem a ideia de festa do Pentecoste? Muito antes de estar relacionada à descida do Espírito Santo, ela é uma festa do Antigo Testamento. E como em obediência àquilo que Deus determinou a Moisés, Israel estava reunido em Jerusalém para celebrar o Pentecoste do Antigo Testamento. Para celebrar este Pentecoste que Deus instituiu aqui no texto que nós acabamos de ler. Essa festa que celebra as colheitas, né? A primeira parte das colheitas. Então, Israel está reunido com este propósito. Como ali está reunido todo Israel, que havia sido disperso pelo mundo, e agora carregavam no seu coração o que? Eram unidos pela fé em Deus. Por isso voltaram à sua terra natal, a Jerusalém, falando idiomas diferentes, influenciados por culturas diferentes, mas não se deixando influenciar
pela boa tradição bíblica, judaica, das leis mosaicas, né, das leis de Moisés. Então eles se reúnem ali, e nesse dia, quando a igreja do Senhor está reunida, o povo de Deus está reunido, unido ali de fato, nesse contexto, Deus derrama sobre eles o seu Espírito Santo. Né? Então nós vemos aí primícias e Pentecostes. Primeira parte do Senhor, Penta, 50 ofertas consagradas ao Senhor. Então, a primeira parte é do Senhor, né? Mas nós vamos ver, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, aqui no versículo 22, ele diz assim: quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Olha que coisa interessante. Vocês vão para a colheita. Vão colher lá o milho. Então, a primeira parte desse milho que vocês colherem, vocês vão levar ao sacerdote para que seja ofertado ao Senhor. Como gratidão por ele ter dado a vocês tudo mais. Há uma parte que naturalmente vai cair. Vai cair do cesto. No momento em que vocês passarem, vão esbarrar no milho e uma espiga vai cair no chão. Isso que cair, vocês não vão voltar recolhendo. Vocês vão deixar lá. Deixem lá para quem? Para o pobre e para o estrangeiro. Porque aquilo que vocês colheram já é o suficiente para vocês. Não precisa voltar para buscar mais. Deus deu o suficiente. Tirou a parte de Deus, a primeira parte. O que sobrou para vocês é suficiente. Alguma coisa que tenha caído, aquele lá vai ficar para aquele que é mais pobre do que você. Aquele que precisa mais do que você. Aquilo que certamente sobraria na sua casa, você vai deixar lá. Porque o pobre e o estrangeiro virão até lá buscar. Então, o que o texto da palavra nos propõe? Deixe lá. Aí, meus irmãos, nós vamos entender aquilo que nós vemos lá quando nós lemos a história de Ruth. Ruth, aquela jovem que ficou viúva, que é nora de outra viúva. E o que acontece com Ruth? Como é que Ruth conhece Boaz? Boaz manda que os seus servos vão fazer a colheita das espigas. E naquele intervalo, ou melhor, ao final daquela colheita, Ruth é uma das que vai recolher as espigas que sobraram no chão. Ruth é pobre, porque ela é uma viúva, né? E as viúvas naturalmente eram pobres, elas não tinham um homem que as sustentasse, que desse a elas um nome e desse a elas condições, então é uma mulher pobre. E ela é estrangeira, porque ela não pertence ao povo de Israel, ela é moabita, ela é de Moabe. E olha aqui que o texto diz, quem é que vai buscar as espigas caídas? O pobre e o estrangeiro. Logo, Ruth se enquadra perfeitamente nesse contexto. Boaz ainda, depois quando entende, o que ele recomenda aos seus servos? Deixem cair mais algumas espigas para que ela possa recolher. Né? Porque ali naquele contexto, ele se compadece dela naquele momento, né? Mas então, olha aí, Deus determinando aqui no livro do Levítico, já prevendo algo que vai acontecer lá na frente. Lá na frente com Ruth. Que será, que nesse momento nem nascida estava, mas que será pobre
e estrangeira na terra de Boaz, e que vai precisar dessas espigas. Então, meus irmãos, o nosso Deus, ele é eterno para o passado e para o futuro. Ele tem o pleno conhecimento de tudo o que aconteceu até aqui. E também é conhecedor de todas as coisas que acontecerão ainda. Nada acontece fora do conhecimento de Deus. Nada acontece fora do desígnio divino. Então Deus está determinando aqui algo que haveria de beneficiar muitos ao longo da história. E entre esses tantos beneficiados está Ruth. Então, meus irmãos, entre as tantas coisas que nós aprendemos na palavra de Deus, fica para nós esta ideia. Primeiro, o nosso Deus não é punitivo. O nosso Deus não é duro. O nosso Deus, pelo contrário, ele é festivo, ele é alegre, ele é feliz e ele se alegra na alegria do seu povo. Ele deseja que o seu povo se alegre também. Esse é o desejo de Deus para nós. E Deus é conhecedor de todas as coisas. Existem razões de Deus que nós não conhecemos. Nós não sabemos as razões de Deus. Mas Ele, que é conhecedor e que é eterno para o passado e para o futuro, tem as suas razões e sempre nos deseja o bem. Um bem que talvez nós não vamos identificar aqui hoje, nesse momento. O que Deus faz hoje nós não entendemos. Mas vai chegar o tempo que nós vamos entender. Mas nós vivemos de fé em fé. Então, se Deus fizer, se Deus mandar, obedeça. Se Deus fizer, não questione. Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe o porquê. Ele tem as suas razões. Ele tem os seus propósitos. Então vamos celebrar esse Deus que é festivo, esse Deus que é alegria, esse Deus que é paz, esse Deus que traz paz para o nosso coração. Vamos orar ao Senhor? Me acompanhe agora nessa oração, eleve seu pensamento a Deus, coloque as suas causas diante de Deus, seja quais forem os propósitos do seu coração, isso que está te angustiando aí, roubando a sua paz e a sua alegria, apresente a Deus em oração agora, para que Ele te dê paz. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua presença entre nós e pela paz que tu nos proporciona e que traz ao nosso coração. Nós te louvamos, ó Deus, por todo o bem, por tudo aquilo que tu nos tem feito e por aquilo que haverás de fazer, pelos teus propósitos na nossa vida, Senhor. Ó Deus, pela alegria da salvação. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo. E nós queremos te pedir agora, Santo Deus, que tu, que és o Deus da paz, que tu produzas paz no coração de todos aqueles teus servos e servas, ó Deus, que se alegram na tua presença, mas que porém hoje se encontram entristecidos por algum mal que possa ter lhes acometido, por alguma angústia, por algum problema, alguma aflição, algo, ó Deus, que lhes tem perturbado a paz e roubado a alegria. Ó Deus, nós queremos te pedir nessa hora que tu visita os teus servos com misericórdia, trazendo paz a esses corações. Que as orações, ó Deus, que estão sendo feitas agora nesse instante, elas possam chegar ao teu trono da glória e possam alcançar virtude diante do Senhor. Dá paz, ó Deus, ao coração dos teus servos. Olha por nós, Santo Deus. Cuida de nós em todo o tempo. Nos atende, Senhor, às orações. Ouve-nos, ó Deus, nós te oramos. E por tudo isso nós te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe o restante da sua semana e dê paz ao seu coração. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti.